Bem-vindos e bem-vindas! Programa especial chegando para você numa semana que nós temos pedido a Deus que nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja, que nos dê o seu Santo Espírito, que sua graça continue nos acompanhando, que a presença dele seja constante na minha e na sua vida. Sejam todos muito bem-vindos, família seja bem-vinda, Deus te abençoe. Hoje nós queremos fazer um programa para acompanhar esse espírito natalino, esse momento em que as pessoas arrumam suas casas, muitas vezes, se organizam para os encontros familiares, para os momentos esperados do final de cada ano, tendo passado por tempos difíceis, que nos impediu de estarmos juntos com amigos, familiares, como fazíamos anteriormente, agora voltando a considerar isto de maneira mais leve, mais tranquila. Mas a minha proposta hoje não é necessariamente fazer um programa de Natal com você e de cara simplesmente dizer Feliz Natal, como se pudéssemos nos esquecer de que tem muita gente triste, de que tem muita gente infeliz, de que tem muita gente doente, tem muita gente cansada, tem muita gente enlutada, tem muita gente chorando muitas perdas. Ao mesmo tempo que não queremos fazer da vida algo pesado, em que só haja lamento, choro. Não, mas respeitar que é tempo de nós nos lembrarmos também de que não dá para levar a vida numa ilusão de luzes, cores, brilho, Feliz Natal, troca de presente. Quando o coração muitas vezes está triste, saudoso, sentindo falta de alguém à mesa, na ceia, no encontro de final de ano. Mas nós queremos motivar você, acreditando que nós temos um Deus em quem podemos confiar. Fica com a gente, nós queremos compartilhar no programa de hoje, mais do que nunca, esperança para o Natal, esperança para um final de ano, esperança para uma vida inteira. Sejam bem-vindos mais uma vez. Os meus convidados de hoje são amigos. A minha primeira convidada e amiga é a Ruth Santana, ela é psicóloga, já esteve com a gente aqui no programa e volta hoje para fazer esse programa especial com a gente. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aí crescendo um pouco mais. É isso, obrigada. Acompanhado do meu amigo Robson Aleixo, que é pastor, também já esteve outras vezes aqui no consultório e é sempre muito bem-vindo. Obrigada. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui nessa data, é muito legal. Prazer estar com você. Obrigada. O que você tem em mente sobre Natal, esse tempo? E seguindo o que eu apresentei anteriormente sobre não sermos pesados, mas também não nos esquecermos de que a vida tem seus desafios mesmo durante um tempo de Natal e de congratulações e de alegrias. E qual é a sua ideia de Natal, suas referências? A própria palavra ela já traz um dilúvio, né, de pensamentos. Mas o que hoje assim me pega muito sobre Natal é a essência, a radicalidade dessa palavra Natal, o nascer. Um dia alguém já fez uma analogia, uma conversa comigo sobre quais dores são piores, se é a cólica renal ou a dor de parto. Eu nunca vou ter a chance de saber das duas, mas uma coisa eu deduzo, mesmo que a cólica renal seja perigosa, dolorosa, no final não sobra nada nas suas mãos. É um alívio de uma dor que passou. Mas o nascer é uma dor com um propósito muito mais significativo, porque no final não é uma dor que passou, é uma vida que nasceu. É uma esperança, é um recomeço, é algo de tremendo significado. A Bíblia se refere a isso várias vezes, né? Como uma dor de parto em muitos aspectos. Ela fala de uma mulher, ele fala de uma expectativa da volta de Jesus, ele fala da angústia, da saudade, ela tem um significado em vida de uma esperança que está vindo. Então o Natal para mim é isso, é o nascer. Aquela dor que Maria passou não era uma dor causada apenas pelas agruras do mundo, mas era uma dor expectante de uma esperança que vem de novo. Isso é Natal para mim. Vale a pena lembrar que, de maneira muito respeitosa, há um número de pessoas que considera essa Natal inconveniente para nós cristãos. E nós estamos aqui diante de um pastor
O que dizer sobre? Respeitando quem tem Sim. esse entendimento, considerando também que eu, você, nós aqui não somos pessoas idólatras de uma festa, idólatras de uma data que, no final das contas, é bastante comercial, se não inteiramente comercial, mas é um tempo em que aproveitamos algo. Como pastor, o que dizer sobre? A gente tem duas coisas importantes aí. A primeira é de que se você for pensar em datas, religiosamente falando, a Bíblia só fala de uma. Hoje a gente tem uma, biblicamente data, a ser respeitada como uma referência bíblica, que é o sábado. Essa é a data. O único dia santo, de fato, é sábado, biblicamente falando. Todas as outras, mesmo com uma justificação histórica, elas ainda são culturalmente construídas. Então, até o momento em que Jesus morre, há sim calendários de festas com datas. Depois que Jesus morre, a única data que se cria é uma que é imutável, que a gente vai celebrar de maneira imutável, é o memorial da criação, que é o sábado. A probabilidade... Nem que se cria, que permanece, que né? permanece, já existia, né? E permanece. E aí, na verdade, o que se cria é o mundo. É o planeta que se tem. Agora, se o nascimento de Jesus tivesse de fato acontecido no dia 25 de dezembro, mesmo assim ele não é justificável biblicamente, porque ele não é como uma instrução bíblica uma data a ser comemorada. Então, o que a gente faz é ter sensibilidade para as construções histórico-culturais. Isso a gente tem que ter. É um dia santo? Não, não é, porque aquele que santifica as coisas não separou essa data. Ele é um dia importante para o Ocidente. Então, da mesma maneira como Jesus lidou com povos de muitas culturas e mesmo corrigindo, ele respeita coisas que fazem parte da nossa intimidade, numa construção social, e que vai se ressignificando com o tempo. A gente tem aqui uma decoração de algumas bolas. Em algum momento, isso teve um significado, outros têm outro, mas na história nós ressignificamos as coisas e passamos a respeitar o significado que ela tem hoje, se ela não afeta a fé. Muito bem. Dito isso, respeitando ao pensamento divergente, lembremos que mesmo em relação ao mandamento bíblico, desde que o mundo fora criado pelo próprio Deus, estabelecido pelo próprio Deus, também causa divergências. Até hoje há pessoas que não creem que o 7º dia da semana foi santificado e separado, abençoado pelo próprio Deus. Então, a gente se volta para pedir que o Espírito Santo nos instrua, nos oriente e cause em nós reflexão. É apropriado nós pararmos para refletirmos que significado o verdadeiro Natal, ou seja, o verdadeiro sentido de Jesus Cristo ter vindo para este mundo, estar perto de nós, ser Emanuel, Deus conosco, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com a minha salvação, com a minha intimidade com Deus. Volto a dizer, dito isto, nós vamos continuar falando de uma perspectiva natalina, mas queremos conduzir você para algo maior, algo em que realmente está presente o Espírito de Cristo no nosso dia a dia, seja no 25 de dezembro, 1º de janeiro e por todos os dias da nossa vida, nós carecemos que Jesus Cristo caminhe conosco, esteja conosco, nascido em nosso coração, como Salvador que Ele é. Ruth, meu amor, Sim, o que você está pensando sobre Natal? Eu sei que você é uma mulher solar, você é uma mulher de muitos amigos, de convidar pessoas para sua casa o ano inteiro. Você é alegre, você é uma mulher de viajar, de trabalhar, você é uma mulher incrível, sensacional. E eu reconheço muito isso em você de uma maneira muito especial. Nós já nos conhecemos há bastante tempo. No entanto, você é uma mulher também que tem perdas na sua vida que, em vez de te destruir, te construíram. E mais recentemente uma. E eu te pergunto, como será este Natal? Como está sendo este Natal para você? O que dizer? Este Natal é algo que eu ainda não conheço. Eu tenho alguma ideia do que será, porque nós precisamos também trabalhar o nosso pensamento para que ele não nos leve para uma situação tão caótica. A realidade, a tristeza, faz parte da nossa vida. Nós estamos num mundo em que o pecado impera, em que a dor nos acompanha a todo momento. Mas depende
de mim também o meu olhar, o significado que eu vou dar às situações que eu estou vivendo. Eu não posso simplesmente mergulhar na minha dor, na minha história e ignorar que em volta de mim existem outras pessoas que estão me olhando e que dependem emocionalmente daquela minha reação diante de um fato, bom ou ruim, para que elas também ressignifiquem a vida delas. Isso eu estou dizendo em relação à minha família, porque muitas vezes nós nos isolamos um pouco para viver a nossa dor dentro da família. Claro, é humano, nós precisamos sim desse tempo para elaborar essa dor, para viver esse luto. Mas nós não podemos permitir que esse luto tome conta da nossa mente. E como isso é uma realidade agora, eu estou tentando ressignificar tudo que nós já vivemos. Vai ser um Natal completamente diferente de todos os natais que eu tenho vivido há 37 anos. Você pode dizer para quem está com a gente por que esse Natal vai ser tão diferente em 37 anos? Este Natal vai ser diferente porque no dia 9 de julho desse ano, num acidente de carro, eu perdi o meu filho. E nós sempre comemoramos o Natal juntos. Sempre comemoramos o Natal juntos. Isso desde pequenos. A gente sempre combinou, se algum coleguinha chamar para alguma festa, alguma comemoração, qualquer outra, menos o Natal. Por quê? Não por esse fato de presentes, não, mas justamente por isso que o pastor disse, sabe? É o nascimento, não só o nascimento de Cristo, mas o nascimento de esperança, o nascimento de sonhos, de propósitos novos na nossa vida. Então a gente sempre comemorou juntos essa data. Mesmo simplesmente, não assim esperando meia-noite, porque nós sempre observamos, né, ali o pôr do sol, né? Então a gente jantava junto mais cedo, para que não fizesse mal. Muita estripulia, Né? tinha culto em família. Sim, sim, sempre lembrando quem era o convidado especial, o aniversariante. Nunca esquecendo do aniversariante. E o meu filho, ele tem muito, esse meu filho que faleceu, ele tem muito de mim, de gente gostar de festa, de animação, sabe? Por que eu digo que ele tem? Porque meu filho está dormindo, sabe? A palavra de Deus diz que bem-aventurados que dormem no Senhor. Meu filho está dormindo. No dia 9 de julho, ele adormeceu. O Senhor permitiu que ele adormecesse. Choro todos os dias. E eu peço licença agora para conversar com essa mãe que talvez esteja nos ouvindo e que talvez tenha passado por isso. É uma dor. É a maior dor. Muito maior do que ganhar um filho. Muito maior do que uma cólica renal. É a maior dor que o ser humano pode suportar. E a gente chora. Pela graça de Deus, eu estou segurando o meu choro, porque o Senhor quer te falar, mãe, que perdeu seu filho. Você não perdeu seu filho. Ele está guardadinho para quando a trombeta tocar.
o seu filho vai acordar. Amém. Amém. E aí sim, será uma grande festa. E é essa a esperança que conforta o meu coração, o coração da filhinha dele, de 3 anos e 8 meses. Então você tem uma neta que Eu tenho. fica e que você também, nessa conexão de vó e neta, também uma responsabilidade emocional, até como psicóloga, você sabe dos cuidados, essa expectativa de como serão os dias dela sem o pai. Mas mesmo que você diga o que está dizendo de maneira tão profunda, tão real, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, eu quero te agradecer por você já ter lembrado a todos que mesmo assim você chora, que mesmo assim você sente, porque nessa hora o conhecimento, a profissional, tem a mãe, tem a mulher, né? E que é muito humano expressar isso e sentir vontade de chorar e chorar sem culpa. Mas também tendo a responsabilidade de dizer, ok, agora eu preciso levantar e viver. Eu não posso morrer junto. Não é, pastor? Essa responsabilidade com a vida até. E é uma fusão de muitas coisas que na complexidade delas todas, eu acho que é uma ousadia até quase que irresponsável tentar explicar tudo. Exato. Nem tudo. E eu me lembro assim, alegremente daquilo que Deus prometeu. Há um verso bíblico muito conhecido, ele é bem conhecido mesmo, quase que emblemático, identitário, né? Não se turbe o vosso coração. Esse texto essa fala de Jesus, ela foi dada em um momento de tristeza por uma despedida. Isso é muito importante. Não se turbe o vosso coração. Aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus não estavam temerosas, ansiosas ou tristes ou lacrimosas por causa de um céu perdido ou a ganhar. Não era o tema. Porque ele fala, credes em Deus, crede também em mim. Eles estavam tristes porque eles iam se despedir de alguém íntimo, significativo, alguém do abraço. Era o abraço que não ia ser mais dado. Era o sorriso que não ia ser mais visto. Esse turbar do coração não era pelo mundo. Eles não estavam tristes por causa que Jesus, por causa dos romanos ou qualquer pessoa, é porque um amigo mais íntimo que eles já tiveram na vida estava indo embora. Crede em Deus, crede também em mim. Então, o que você está dizendo é que a dor da mãe, o choro da mãe, a falta da mãe, dor que eu senti também, com diferença, claro, estamos falando de um rapaz de 37 anos e a minha filha tinha menos de 1 ano, mas justifica que essa lágrima não é de desesperança, não é de falta de fé, que você sabe que nós somos assaltados pela culpa ou pela ideia, pela possibilidade que nos culpe de você não tem fé? Você está chorando? Não, olha o a fé gera Natal, olha as lágrimas. luzes, olha a festa. Mas, querida, quando Jesus foi visitar Lázaro, Ele chorou? né? Ali no túmulo, Jesus, que ele já sabia o que iria acontecer depois. Não era? Uhum. Ele chorou. Jesus chorou. Chorou. O onipotente chorou. O onipotente chorou. Isso é muito importante porque se a gente fala que o choro é falta de fé, é uma má compreensão muito, muito complexa, muito complicada, perigosa de fé, porque a fé faz chorar. Porque são corações insensíveis ao amor que podem reagir dessa forma. Agora, muitas lágrimas que derramamos são exatamente por causa da fé. Porque tem um coração sensível à fé. E se entregou profundamente a um relacionamento proposto. O amor que uma mãe sente por um filho, um amor que um amigo sente por o outro, que um filho sente por um pai, o amor genuíno não é produzido sem fé. É a fé que implanta essa saudade. E no final das contas, em essência, toda a saudade que sentimos, ela é decorrente da saudade de Cristo. Isso é importante ser dito. Esse filho, esse pai, eu estou falando para você que está completando a minha frase sobre quem você sente falta. Não se esqueça, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Cristo. Portanto, ele foi colocado e todas as pessoas que Deus colocou diante de nós são para atenuar a saudade que sentimos efetivamente de Cristo. Toda saudade que sentimos é, em última essência, uma vontade que temos de Cristo.
Porque todo ser humano foi feito a partir da imagem dele, com características dele. E é só a gente começar a pensar, o que era aquele sorriso? Era o de Cristo. A gente não sente saudade de sorrisos que não são de Cristo. Dos sorrisos que não são de Cristo, nós repugnamos. A gente se incomoda. Aquele abraço era o de Cristo. E ele disse isso, e não disse isso uma vez só, não. Ele disse isso por toda a Bíblia. Eu vou dar um exemplo. O céu vai ser um lugar feliz, mas o céu será feliz porque não haverá menção de morte. Se você compreender e olhar para a sua Bíblia, você vai perceber que haverá um julgamento no céu durante 1000 anos. Nós vamos passar 1000 anos analisando cadáveres, passando nomes de pessoas mortas, algumas delas nós teríamos conhecido. Isso não é uma atividade feliz. Não há uma proposta de felicidade. Olha, você passa a vida toda aqui, você luta, você se entrega a Cristo, eu vou te dar uma tarefinha, você passar 1000 anos vendo o registro dos pecados que levaram à destruição final de pessoas. Isso não é uma hora, você vai cansar disso, mas são 1000 anos. E por que não ficaremos infelizes? Porque a presença de Cristo, ela é direta. E não há nenhuma possibilidade de estarmos infelizes numa presença direta de Cristo. Da mesma maneira que os lampejos da presença de Cristo nesta vida e neste momento são o que nos possibilita prosseguir. Ele termina, o João 14, quando começa dizendo, não se turbe o vosso coração, mas ele termina dizendo a chave do texto, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o ponto fundamental de todo o processo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Ele não falou que é lá ou aqui, ele fala, estaremos juntos. Estaremos juntos. Ou seja, se é uma data qualquer, seja o dia qualquer, seja a hora qualquer, quando Jesus está, ela passa a ser extraordinária, ela passa a ser especial. Se Jesus está no seu almoço simples, no seu arroz simples, com feijãozinho simples, muitas pessoas que comem uma refeição assim não terão um banquete nesse Natal, como não tiveram em outros. Os números indicam mais de 19 pessoas desempregadas no Brasil, pessoas que contabilizaram seus mortos, seus queridos, famílias impactadas por esse turbilhão de dificuldades que enfrentamos diante de uma pandemia. Mas tem Cristo? Você que não admite essa data, você que questiona esse tempo, de qualquer maneira, seu questionamento, sua intransigência, o que seja que você pense, tem Cristo? Tem paz? Tem amor aí em tua alma? Tem Cristo? Pastor, mas após o milênio, tem mais Cristo? Tem mais Cristo? Conforme você vai falando, vai aparecendo versos na minha cabeça e eu vou dizer uma coisa para você, já posso falar um negócio muito importante? Memorizar versos, ele é algo que não deve ser subestimado. Ele não deve ser subestimado, porque a mente fica empoderada com memórias de esperança. Há um texto que diz assim, que Cristo nos escolheu, em Efésios, nele. Nos escolheu nele. Quando ele pensou dar Arleide, ele não procurou dar Arleide em algum outro lugar. Ele procurou a ideia desse projeto você dentro dele. Isso é um padrão divino. Vou pensar no padrão divino. Onde estava Eva quando Deus ao barro fez Adão? Nele, porque ela foi retirada dele. Portanto, quando Eva e Adão se unem, não é uma união apenas, é uma reunião, porque eles nasceram no mesmo momento, um é retirado do outro para reunir com o outro. Onde eu estava como ideia, como projeto, como o sorriso de Deus que sonhou em 1979? Nele, ele nos escolheu nele. Portanto, o que vai acontecer, ou o que acontece quando você abraça Jesus, é uma reunião. Você nasceu dele, para ele, com ele, o projeto dele se volta para ele. O que vai acontecer depois do milênio? Nós vamos estar no lugar de onde nascemos, nele, para ele, com ele. A manjedoura está vazia, isso é fantástico. Lindo, né? O Johan era parte de Cristo com você, que nasceu de você. Isso é simplesmente maravilhoso.
E ele era tão bonito, tão lindo, igual a mãe, tão querido, tão simpático, tão Obrigada. presente. Obrigada por essa homenagem. Sabe que é um presente, né? Lembrar dele com Lembrar amor. dele, sabe? Eu procuro, claro que logo no início, primeiro vem o choque. Nós temos aí as fases, né? Segundo a psicologia, nós temos 5 fases para viver o luto. Então, aquele momento que você recebe a notícia, você fica meio que em choque, meio que anestesiado até você tomar conta dessa situação toda que está acontecendo. E logo que veio, eu falei, não, mas não pode ser. Não é verdade o que estão Não é contando. verdade. Mesmo porque não tem como, não é natural Não. o filho dormir antes dos pais, né? E aí você começa a pensar, tanto que eu havia a necessidade porque algumas pessoas começaram a me perguntar. Quando eu recebi a notícia, eu não estava aqui. Eu estava em viagem para ver familiares meus que moram em Nanuque, Minas Gerais. E o nosso pastor me ligou para avisar. Então vamos fazer assim? A gente vai para o intervalo e na volta você conta como foi sua primeira reação e o que foi a partir dali. Meus amores, a gente já volta, tá bom? Para falar de esperança, para falar de paz, para falar de renascer, especialmente para quem perdeu, para quem está de luto, para quem teve que lidar com a morte muito de perto. O nosso desejo nesse Natal é que Jesus Cristo, o que nasceu entre nós, volte muito em breve, não mais como um bebê, mas como o Rei, o Senhor dos Senhores, o Senhor da vida, para trazer à vida aqueles que não estão agora aqui para ver, mas saberão que nós continuamos pela fé e estaremos reunidos em Cristo, é nele. Mas enquanto estivermos aqui, nós nos damos as mãos, nós comunicamos força uns aos outros, nós compartilhamos fé, nós compartilhamos a esperança, para que nós não nos percamos nem uns dos outros, muito menos da presença do Senhor. Até já! Nós te desejamos amor, paz e graça, nós te desejamos a bênção do Senhor e oramos para que o Espírito Santo esteja com você. Não sei como está o seu momento, não sei se tem festa ou se tem choro, mas o que não pode faltar é confiança em Deus. Muitas vezes as dores são tão profundas que nós chegamos a pensar, meu Deus, onde estás? Por que me permites tão grande dor, tão grande perda? Por que, Senhor, tantas pessoas celebrando, parecem tão felizes? Eu olho nas redes sociais e as pessoas estão celebrando, parece que o mundo está em festa. Mas eu me propus a pensar junto com os meus convidados e levar você também a considerar que é verdade, tem muita gente alegre, alegremos-nos com elas. Lembremos-nos de que é possível e é preciso sorrir. Mas não nos esqueçamos, ou sejamos daqueles que vamos ser levados pela ilusão de que no dia de Natal as pessoas não estão enfrentando suas dores como enfrentaram ontem e como enfrentarão no tempo a seguir. Para que nós não nos esqueçamos delas, para que nós não fiquemos apenas no Feliz Natal, sem nos lembrarmos que tem pessoas nos hospitais, tem pessoas que receberam diagnósticos hoje, tem pessoas que estão enterrando seus mortos hoje, e assim são todos os dias. E por mais que nós sejamos solares e nos identifiquemos com a festa, que nós não deixemos para trás os que sofrem, mas nos lembremos deles com muito respeito. E é com muito respeito que estamos fazendo esse programa de hoje, mas para implementar, para impregnar você de esperança, de confiança. Parece que estamos
falando de algo que pesa, mas é para que você se lembre que tem esperança, especialmente no Cristo que nos nasceu, no Cristo que nos traz a paz. Antes de irmos para o intervalo, nós ouvíamos a Ruth Santana, ela é psicóloga, mas vem hoje especialmente como uma mulher e mãe que nos conta sobre como será esse Natal depois de ter perdido o seu filho por um tempo para a morte no mês de julho, e será o primeiro Natal sem o Johan. E você dizia, Ruth, como você recebe a notícia, né? O pastor te ligou para te dizer o que havia acontecido do acidente e o que foi que te sustentou naquele momento? Como é que você reagiu naquele momento? O que me sustentou foi justamente, você falou aí, meu Deus, como pode isso acontecer comigo? Como que eu vou sepultar meu filho? Não é natural, isso não pode estar acontecendo. E imediatamente me veio à memória de que o Deus Todo-Poderoso, Ele viu o seu filho sendo sepultado, para que o meu filho pudesse ter um sono breve e logo depois ressuscitar. E eu acredito, não porque o meu filho era uma pessoa especial, generosa, o melhor esposo, o melhor filho, o melhor pai, o melhor homem, íntegro, de caráter, trabalhador. Não por isso que eu acredito que ele vai ser ressuscitado, mas porque Deus permitiu, Deus deu o filho dele, sabe? Em morte, e a morte mais vergonhosa, que é a morte de cruz, para que o meu filho pudesse ressuscitar. E o filho de tantas outras pessoas, os pais de tantas outras pessoas, os queridos de tantas outras pessoas, que hoje, às vezes, quem sabe não tem esperança, mas creia, porque é a fé que nos move e que nos dá vida e que vai retornar a vida, reintegrar a vida àqueles que dormem. Porque Deus já providenciou isso antes. E isso me deu força para vir, para ver as pessoas da minha família e para tomar as providências que precisavam ser tomadas e para continuar a viver. Continuar a viver. Continuar a viver. É interessante a gente pensar, é lindo pensar na graça do Evangelho quando a gente olha dessa sua perspectiva, quando você colocou, de que nem tudo ela é um acidente. A gente tem acidentes, tem coisas que estão fora do nosso controle. A gente está vendo de um mundo pandêmico. O que escolhemos, no final das contas, dessa pandemia? Quando a gente fala de um acidente, uma circunstância que, pela própria colocação da frase, é algo que é uma equação complexa demais para ser prevista. Mas no Evangelho, há escolhas que triunfam. A gente, às vezes, pensa que escolhermos tudo. Isso é um engano. Em outros momentos, a gente pensa que não escolheu nada. Também é um outro engano. E algum outro engano que você deve se livrar é achar que as circunstâncias probantes da carne, do mundo, do pecado, dos acidentes, da maldade, elas triunfam sobre escolhas. Isso nunca vai acontecer. Eu vou dar um exemplo. Deus não perguntou no Natal, o Natal original, o que a gente achava dele vir morrer por nós ou nascer aqui. Ele não falou para Maria, o que você acha de ir para Belém? O que você acha de eu nascer bebê? Ele não perguntou nada. Quando o Evangelho chegou para a gente, já chegou numa notícia de que Cristo veio ao mundo. Ele não pediu nossa opinião. Você não escolhe nada. Na plenitude dos tempos veio. Os pastores estavam lá naquela colina em Belém e o que eles receberam foi a notícia e não um questionamento e não uma sugestão. Ponto. Jesus, ele também não perguntou se ele iria morrer e como iria morrer. Ele veio e morre. E o Evangelho chega.
Isso significa que a escolha de Deus, sozinho, nos dá escolhas também. Elas nos dão escolha também. E essas duas escolhas, a de Deus e a nossa, triunfam sobre as coisas. Eu estou com um texto aqui, posso ler? Por gentileza. 2 Coríntios capítulo 4, ele é para mim um texto que mais pessoalmente me fala o coração, nos meus momentos complicados, assim. Porque Paulo fala de coisas que, nesse jogo, o que escolhemos, o que não escolhemos e como as escolhas triunfam sobre coisas aparentemente maiores que ela. Porque ele diz assim, ó, capítulo 4, verso 7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu estou ouvindo aqui um testemunho, um exemplo disso. Porque é um vaso de barro. Nós nos desgastamos com as circunstâncias que nos chocam. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. A gente demonstra, aparentemente, o desgaste que é viver aqui. Mas aí há algo superior a isso que pode não ser tão facilmente visto sem fé. Quando uma mãe fala assim, meu filho descansou. Eu lembrei de um Cristo que morreu e de um pai que perde um filho. Amigo, não viaja, nada disso é natural. Isso é o poder sobrenatural de Deus agindo no invólucro humano e ele escolheu que fosse assim. Então, a fala da Ruth, a experiência da Ruth não é o natural. Não, jamais. Então, imediatamente se vê, é o sobrenatural. É o sobrenatural no natural. No natural. No natural. E o natural é se entregar. O natural é xingar todo mundo, o natural é desistir, o natural é se achar com razão, o natural é achar que agora o planeta, Deus, o cosmos tem uma dívida para comigo. O sobrenatural, você se levantar e pensar assim, tem pessoas que precisam da minha experiência e eu preciso ajudar alguém. Isso não é natural. Isso é o sobrenatural, mas o sobrenatural tem agido há tanto tempo que às vezes nós naturalizamos ele. O sobrenatural age há tanto tempo e com regras que a gente acha que é natural. Por fato de ter regras, aquela sua ação ministerial como psicólogo de tocar alguém e fazê-la continuar, é a aplicação de uma regra de convívio sobrenatural, porque o amor é sobrenatural. A fé é sobrenatural, a esperança é sobrenatural, tudo isso é fruto do Espírito. O que Paulo está dizendo aqui, ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, a tribulação não foi escolha, mas a angústia foi. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados. A perplexidade aqui, ela não foi escolha. Nós vamos ficar perplexos. Mas desanimados não. Então há um jogo das coisas que outros escolheram, que o mundo escolheu, que o mundo hostil aconteceu, mas há um triunfo da escolha sobre isso. Em todas as circunstâncias, por mais tristes que sejam, por mais profundas que sejam, há duas escolhas prevalecendo. A de Deus de estender a mão na sua direção e a sua de estender a mão na direção dele. Sempre haverá. E no final das contas, o que é lindo, o que permanece no final é a vida de Cristo. Todas as vidas, eu digo isso para pessoas enlutadas, todas as vidas são completas na vida de Cristo. Se aquela vida foi interrompida com 5 anos de idade, se aquela vida foi interrompida com 30 anos de idade, ou se aquela vida foi interrompida com 90 anos de idade, em Cristo todas as vidas são completas, porque no final das contas a eternidade só acontecerá, porque a vida de Cristo foi entregue no nosso lugar. O livro de Apocalipse fala de que o livro da vida é o livro da vida do Cordeiro. Seja a vida do meu pai que morre com 75 anos de idade, seja a vida do Johan que morreu antes dos 40 anos de idade. Quando se abrir o dia glorioso onde Deus triunfa e falar dos nomes escritos no livro da vida, o nome que estará o meu e o seu, mas a vida que estará lá é a dele. É por isso que Sansão faz tudo errado e está na galeria dos heróis da fé, porque Jesus cumpriu todas as coisas que Sansão não fez. Então Sansão teve uma vida completíssima. Nabucodonosor teve uma vida completa em Cristo. Em função de alguma decisão destes homens, já que você estava fazendo paralelo, o que Deus decide, o que nós decidimos, as circunstâncias que acontecem, a minha decisão sobre, em que momento, para não ficar solta essa ideia, o que houve em Sansão, o que houve em Nabucodonosor, o que há em nós, tem algo em nós, como essa plenitude de um Deus que transcende a nossa ideia pequenina
de entrega, de É, confiança. essa é a palavra. É? O que há em nós é a aceitação da troca que ele propõe. Perfeito. É a declaração, Senhor, a minha vida é falida, a sua é bem-sucedida. Vamos trocar? Ele pega a sua falida, leva para a cruz, da cruz, e pega a bem-sucedida dela e põe na sua conta. Dele põe na sua conta. Bendito seja Deus. Por isso que o nome Então, desse negócio é Nabucodonosor- graça. E assim, o bonito é que Nabucodonosor se entrega, Sansão se entrega, eu me entrego, você se entrega, mas assim, é Deus quem fez tudo, né? Tudo, e ele fala, nele as vidas são completas, porque nós fomos feitos, escolhidos nele, e o texto continua, Para ele. para ele. Então, é uma vida que se completa nele. E o descanso, é uma interrupção momentânea para que essa plenitude em Cristo aconteça, mas isso só acontece se a escolha dele de te oferecer escolhas, e foi exatamente isso que Cristo fez na cruz. Ele te deu, ele escolheu te dar escolha. A nossa é de pegar todas as nossas escolhas e devolver para ele. Ele escolheu me dar escolhas. Eu escolho pegar todas as escolhas e falar, Senhor, o Senhor é o dono das minhas escolhas. E nisso a graça e o poder do Evangelho triunfam. Meus amores, se nós ficamos nesse contexto, ainda parece ficar um pesar. Dá para se falar de alegria, apesar de tudo? Das nossas más escolhas, das nossas más intenções, elas existem. De não sermos maus, né? E em tempos maus, no mundo mau, e que nos traz tantas aflições. Dá para se falar de alegria, Ruth? Sim, eu estava aqui justamente pensando nisso, porque talvez alguém que esteja nos ouvindo pense que nós estejamos subestimando a sua dor, Isso. a sua tristeza, a sua frustração. Não estamos subestimando. Pelo contrário. Nós reconhecemos a dor, nós reconhecemos o mal, mas nós não podemos ficar resumidos a isso. Nós precisamos levantar. Claro que você vai chorar, vai sofrer, vai sangrar. É humano o chorar, o sofrer. Alguém que talvez tenha alguma mãe que esteja me vendo aqui, eu há 115 dias que não vejo o meu filho, que não ouço a voz dele. Eu tenho outros filhos, mas ele eu não ouço, não vejo. E não sei quando vou vê-lo novamente. Eu sei que vou vê-lo pela graça de Cristo que ele me deu. E é assim que eu enfrento cada dia. E você que está passando por uma dor tão grande quanto a minha, não sei qual é o tamanho da sua dor. Eu sei o tamanho da minha. A minha dor tem sido insuportável. Insuportável. Quem vive comigo sabe que existem momentos em que eu preciso chorar muito. Mas eu não fico só nesse chorar muito, porque eu não vejo mais o meu filho, porque a minha netinha pede pelo pai, mas ela sabe também que Jesus está terminando as construções para vir nos buscar. É assim que ela espera. Uhum. Mas, então, é isso. É esse reencontro. É isso que move cada dia, cada momento em que eu choro. Aí eu me lembro das palavras desse livro, que é o manual da nossa sobrevivência. É a palavra. Essa palavra que dela veio tudo a existir. Essa palavra tem poder. Ela tem poder de restaurar. Ela tem poder de curar. Eu faço acompanhamento também. Eu sou assistida por profissionais. Também. Pois eu sou humana. Mas, nessa palavra, eu encontro esperança. A esperança que um psicólogo não pode me dar. A esperança que um psiquiatra não pode me dar. Que é a esperança de uma vida eterna.
eu encontro aqui. Porque a palavra de Deus diz, em tudo dai graças. E eu dou graças a Deus por aquele momento em que Ele permitiu que o meu filho cessasse o seu viver aqui. Como Ele está permitindo também que alguns parem o seu viver aqui. Ele sabe de todas as coisas. Mas é o mesmo Deus que também te deu o privilégio de conviver com aquele menino, de ser mãe dele, de viver uma experiência maternal linda com ele, e ter sua neta. Ou seja, a gente olha para aquele momento que marcou a ruptura dessa relação direta, né, presente, e nós precisamos também ser gratos pelo que nós vivemos. Sim. Nós precisamos ser gratos, nos lembrarmos pelo que aconteceu até ali, que foram muitas bênçãos, muita graça e misericórdia de Deus. E pelas impressões que trocamos, né? Daquilo que aquele presente que uma pessoa é da parte de Deus para conosco e do quanto de Deus foi feito naquele coração para que a gente tenha esperança de que aquele coração vai ressurgir. Pais são parte de um plano de Deus para a glória dele nos filhos. Ele não erra nessas escolhas, nunca erra. Aliás, Deus não erra em nada. Quando eu comecei falando de João 14, né? E no final, Jesus não fala assim, deixo-vos uma explicação. Então eu vou dar uma explicação boa para vocês aqui, vou construir uma dissertação boa sobre o que é tristeza e no final das contas, quando vocês perceberem todos os objetivos, vocês vão se alegrar. E não falou nada disso. Ele fala, eu vos darei um outro consolador. Jesus não prometeu uma explicação. Ele explica muitas coisas. Nosso Deus é genial, racional e considera com muita importância a sua inteligência também. Aliás, ele explica coisas demais, ele explica muita coisa. Mas ele não se resume a ser um Deus explicador. Ele é o companheiro da jornada. Ele fala, não vou te dar mais uma explicação, eu vou te dar um consolador. É lindo pensar na forma como o Espírito Santo é apresentado nesse texto. Ele começa com alguém sentindo saudade e termina sendo apresentado a alguém que consola. Mas esse que consola não é o que consola dizendo, vim aqui para te dizer algumas coisas. Ele fala, vim aqui para andar com você. Jesus vai embora, ele diz, convém que eu vá. Convém que eu vá. Porque eu estou propondo para você um relacionamento muito mais íntimo do que você tinha comigo. Jesus andava com eles. Agora ele vai dizer que ele vai andar neles. Uau! Neles. E isso explica uma porção de outras coisas. Quando Paulo fala assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Mas ele dá uma ordem, junto com orar sem cessar. Orar sem cessar. Fique feliz. Como você ordena uma pessoa ficar feliz? É porque essa alegria não é natural. Essa alegria é acessada. Isso não significa que o mundo com Deus, a vida com Deus vai ser sempre de sorriso. Isso não é verdade. Mas há uma sobrenaturalidade da satisfação. Felizes, plenamente felizes e aquela alegria de toda hora, isso não vai acontecer antes de Deus transformar todas as coisas. Mas Ele nos permite ter um coração cheio do Espírito, satisfeito, de forma que sobrevivamos aos ataques de tristeza. Choramos, mas com uma sobrenaturalidade satisfatória. Porque o fruto do Espírito é amor. Qual é a próxima palavra? Alegria. Alegria como fruto do Espírito. Essa que você dá um sorriso, que eu sorrio, que você sorri. E a gente está vendo que Jesus não pode não voltar de hoje para amanhã. E a gente sorri e olha para frente sabendo que não vamos enfrentar esse caminho sozinhos. Estamos sempre acompanhados. Isso é maravilhoso. Pastor, você falando isso aí, eu me lembrei também, felizes, alegrai-vos, né? Tiago, irmão de Jesus, ele disse também que nós devemos nos alegrar por passar pelas provações, porque essas provações vão nos sustentar, vão nos ajudar a ficar mais fortes para sermos perseverantes. Então, quando a gente vê assim que a palavra de Deus, que é o maior livro de ciências também, principalmente ciências psicológicas, é um emaranhado de temas, um dando sustentação ao outro.
E quando ele diz que alegrai-vos nas provações, porque a provação vai te fazer ser mais perseverante, e depois ele diz lá, essa perseverança vai te levar ao quê? A vida eterna. Então, nós não vamos ter só alegrias, né? Porque às vezes a gente pensa que ser cristão é viver uma vida plena. Plana. Né? Pode até ser que alguém seja assim, porque talvez ele já esteja tão preparado para chegar até a vida eterna sem passar por provações e por todos esses acidentes de Mas percurso. nós, meros mortais, né? Pode ser. Somos assaltados muitas vezes por muitas dores. Por essas provações, por essas dores, mas nós precisamos nos lembrar que após tudo isso, Ele, o próprio Jesus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E várias vezes os discípulos chegaram a dizer que se regozijar por passar por provações, porque eram provações que também os remetiam a Cristo, que havia sido provado, que havia sido tentado, que havia sido ferido, rejeitado, e eles se regozijavam por sofrer por Cristo, em Cristo. Então, há o que se aprender muito a respeito de sofrimento em Cristo. Mas eu queria, em 2 minutinhos com vocês, me diga o que você quer me dizer. Mas bem sinteticamente. Focar sobre a alegria, para nós terminarmos o programa mais uma vez semeando isso que nós viemos trazer aqui hoje, esperança. Não, é uma frase sobre o que você está dizendo. Às vezes Deus fala com você. Em todas as vezes Ele fala através de você. Essa é a alegria dos discípulos. Jesus não está só falando comigo, mas Ele está falando ao mundo através de mim, pela maneira como eu suporto nas mãos dele a provação. Não, aí ele fala isso e assim, no fim do programa, que vontade que me dá fazer o próximo programa, porque isso não é só uma frase, entende? Isso aí é algo que, uau, espera aí, nós estamos num mundo, né, Ruth, em que todos os dias a batalha é você ser feliz, você autoestima, você pode, você alegre, você... Então você fica tão centrado em mim que você me diz uma coisa dessas e eu digo, oi, você pode repetir? Que Deus, pode repetir. Deus muitas vezes vai falar com você, mas em todas as vezes o propósito dele é falar através de você. Eu dou um testemunho de hoje. Deus pode naquele momento não ter falado com você, mas hoje, através de você e pela sua experiência, ele falou com o mundo. Uau! Ou seja, menos de nós e mais de Deus em nós. O que estamos comunicando a respeito de Deus com a nossa vida, apesar das dificuldades, das dores, das tristezas, enfim. Rutinha, e sua frase? O que você me diz? Alegrai-vos no Senhor, porque grandes maravilhas Ele fará na sua vida, na minha vida, na sua vida, na sua vida e de todos os que nos ouvem. Não importa o momento caótico que você esteja passando, não importa se é o deserto, mas o Senhor, Ele tem sempre uma bênção lá no final, sempre. Apesar de que a bênção já está, mesmo quando você está em sofrimento, mas só o fato de o Espírito Santo se mover na sua vida, de fazer testemunhar, de fazer manter-se firme nessa esperança, a bênção já está atuando, né? Sim, a cada Por fim, o galardão. Isso é maravilhoso, e se você vai dizer para mim uma frase também, eu vou falar dela. Todas as certezas que você tem em relação ao futuro servem para hoje, porque, obviamente, você nunca viveu um futuro na sua vida e nunca vai viver. O amanhã, ele é uma esperança, mas não é uma promessa, porque nunca nenhum ser humano, seja tenha vivido um dia de vida ou tenha vivido 100 anos de vida, viveu um amanhã em algum momento da vida. A nossa vida só é constituída de hoje. Quando eu leio o livro de Apocalipse, eu fico imaginando o hoje, que
que aquelas coisas vão acontecer. Mas quando eu leio o último capítulo do Apocalipse, ele é uma bênção para o hoje que está acontecendo agora. Eu creio agora. Eu creio agora. Eu creio agora toda a porque esperança, a palavra é toda agora. a fé, toda a perspectiva de futuro, tudo A minha é decisão para agora. é agora. E amar. Amar é agora. Agora. Perdoar não deixe pra agora. amanhã, não deixe para no final do dia, sabe? É Porque agora. você não conta, você não tem esse dia. É agora, amar, Agora. se entregar, dedicar, Lindo. cuidar. E algum Meus desses amores. hoje, Jesus volta. Amém. Meus Amém. amores, terminamos por aqui. Amar agora, viver agora em Cristo. Isso aqui é cenário. Isso aqui é apenas um canto que preparamos para você. Mas o nosso amor e o amor de Deus é que vai permanecer. Beijo e até a semana que vem. Feliz Natal para você.